Queridos radioouvintes, amigos que estão conectadinhos, nesse momento nós usamos aqui um trecho da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e os 12 iam com eles. E algumas mulheres, Joana, Susana e outras muitas, que o serviam com seus bens. Lucas 8, 1 a 3. Um título importante de nossa mensagem é: Jesus não recebeu dízimo, ele recebeu oferta. Aqui está o trecho. Jesus tinha tesoureiro, Judas tinha uma bolsa, conforme João 12,6. Bolsa vazia não precisa de tesoureiro. Isso quer dizer que Jesus tinha recebido e recebia oferta, tanto dessas irmãs como nos cultos, ao exemplo daquela mulher que colocou algumas moedas. Ele a elogiou dizendo que ela tinha colocado mais do que todos, e os discípulos nem entenderam. Por quê? Ele disse: porque havia colocado tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, uma oferta para Deus é você confiar e ofertar de coração e dar de coração aquilo que Deus colocou no seu entendimento. Serviam com seus bens, conforme Lucas 8:3. Mulheres buscavam comida, roupa e viagem, tudo era sustentado pelos irmãos. Jesus aceitou ofertas caras. Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, conforme João 12:3, custava 300 denários, um ano de salário. Era muito caro aquele perfume. Então aquela oferta foi uma oferta grande doado ao Senhor. No capítulo 12, versículo 5, Jesus não mandou devolver, está lá em João. Irmão, a conclusão é que Jesus não cobrou imposto e nem dízimo, mas viveu de oferta. As respostas têm, como nós vemos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Então era necessário as pessoas doarem suas ofertas. Mas, como nós sempre pregamos aqui, onde nós poderíamos encontrar um versículo, só um único versículo para os pregadores do dízimo, que pudessem, portanto, mostrar onde Jesus recebeu, onde Jesus mandou que o crente lavado no sangue dele, liberto pela verdade, conhecimento da verdade, mandou pagar dízimo. Onde é que está escrito? Não tem. Jesus mandou os discípulos receberem ofertas. Nós vemos textos como Mateus 10, 9 a 10. Não possuais ouro, nem prata, nem alforje, porque digno é o obreiro do seu alimento. Ou seja, a pessoa vai pela fé e recebe as ofertas. Se assim receber, ele vai sobreviver. Se não, Deus, que é o dono do ouro e da prata, vai abrir porta e você vai sobreviver sem receber dízimo, mas sim oferta, ou da forma que Deus o quiser manter. Por isso nós nos pregamos em estar aqui, sempre pregando a palavra de Deus, em qualquer lugar, como Jesus diz, em qualquer cidade que entrar, ou qualquer casa, comei do que vos puserem diante. Lucas 10, 7 a 8. Porque digno é o obreiro do seu salário, conforme Lucas 10, 7. Então não tem base para que o homem puxe alguma quantia de outros em nome do Senhor, denominando dízimo, porque o dízimo fica na velha lei, e Jesus diz que a lei e os profetas passaram, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Uma ordem de Cristo: vai sem dinheiro, quem crê sustenta, meu irmão.
O que recebe a você, a mim me recebe também. Mateus 10, 40. Paulo confirma: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Ou seja, sempre ofertas voluntárias. Nada de dízimo. Dízimo é coisa da velha lei. Quem ordenou? O Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 9 e 14, a respeito de Paulo, dizendo que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até porque o Evangelho não manda pagar dízimo, só manda pagar dízimo no Velho Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o Velho Testamento não é um Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o Novo Testamento, onde está o seu sacrifício que ele fez por nós. Lá no Velho Testamento, segundo a regra da lei, era levado diante de Deus os animais para derramar sangue. Mas João, quando estava batizando, que viu Jesus de longe, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já não é mais aquele sangue de bode, de touro, de carneiro, mas sim o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mudou, não tem nada a ver com o Velho Testamento, não tem nada a ver com a regra que eles ensinam e as doutrinas de que o homem tem que pagar dízimo. Isso tudo eu posso dizer aos nossos amados irmãos, sem medo de errar. É fraude terrível, que conclui mesmo, culmina no nome sério: ladrões. É uma coisa séria. Então, seguir exemplo de Cristo é pregar de graça, conforme Mateus 10 e 8, Marcos 6 e 8, e viver da oferta dos santos, conforme Lucas capítulo 8, versículo 3. Como Jesus viveu. Isso é o exemplo de Jesus. Isso é viver o Novo Testamento. Porque Jesus não tomou dízimo no templo. Por quê? Hebreus capítulo 7 nos diz: porque é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, de cuja tribo Moisés nada falou de sacerdócio. Essa é a questão. Hebreus 7,14. Mas as pessoas ficam induzindo outras para fazer tais tipo de coisa. Então, meus irmãos, nós temos também alguns motivos. Por exemplo, 3 motivos. Jesus não era levita. Segundo, ele, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote. Terceiro motivo, Jesus cumpriu a lei. Primeiro motivo que nos mostra que Jesus não era levita, então dízimo da lei era para os levitas, conforme número 18, 21. Jesus era de Judá, Hebreus 7,14. Segundo motivo que Jesus não recebeu, Jesus é o sumo sacerdote. Tu és sacerdote eternamente, Hebreus 7,17. Ele não recebeu, ele é a oferta, aleluia, Hebreus 9,14. Veio como oferta para nós, dado ao nosso Deus essa vontade de salvação. Terceiro, Jesus cumpriu a lei. Não vim destruir a lei, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ou seja, dízimo levítico acabou na cruz, conforme Hebreus 7,18. Você sabia disso? O dízimo foi findado, acabou, quando Jesus estava lá na cruz, ali, cumpriu com o seu ministério, com o seu favor, com a sua obra, o seu sacrifício diante de Deus para nos resgatar. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Foi acabado. Rasgou-se o véu. Só o Novo Testamento. Mas Jesus recebeu sustento direto do povo. Lucas capítulo 8, versículo 3. Isso é, o Novo Testamento mostra ofertas voluntárias para a obra. Não é dízimo, é ofertas voluntárias. Por exemplo, apóstolo recebeu sustento. Olha os trechos que nós vemos. Não temos nós direito de comer e receber. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4 a 5. Ou seja, Paulo ainda diz também, sim, às vezes não. Outras igrejas despojei para vos servir. 2 Coríntios 11, 8. Trabalhando noite e dia, para não ser pesado a ninguém. Então, Paulo dá o exemplo bem claro
e o ensinamento dele, até porque ele diz: sede, pois, imitador de Cristo como filhos amados. Em outras palavras, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você está imitando quem? Os Velhos Testamentos, os profetas? Você está imitando ainda o Malaquias? Então onde é que fica Paulo? Onde é que fica o Novo Testamento? Onde é que fica o ensinamento de Jesus? Fica difícil. A igreja primitiva, ela sustentava os obreiros, partindo o pão, tinham tudo em comum. Atos 2, 44 a 45, punham aos pés dos apóstolos todas as coisas que possuíam, as suas herdades. O presbitério que governavam, e que governa bem, seja estimado por digno, duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra. Diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 18. Ou seja, meus amados irmãos, todos nós temos que ser abençoados. Você, eu, nós todos, quando nós contribuímos com uma oferta voluntária, dada a ordem de Deus, o desejo do coração. Quantas pessoas que trabalham têm tanto, mas a barriga é a mesma coisa. Às vezes cresce um pouquinho a mais quando come demais, mas na verdade eles possuem tanto e as mãos fechadas para o trabalho de Deus. Não tem prazer de servir ao Senhor. Por essa causa, nós chamamos a sua atenção: oferte ao Senhor, dê sua oferta para sustento da obra de Deus, do trabalho de Deus, em qualquer igreja que você estiver, não só na missão, em qualquer igreja. Mas dízimo, segundo a regra, a palavra de Deus, é maldição. Jesus não ensinou isso. Sim, quando queria dar exemplo, conforme Atos 18:3, tinha direito de receber, Paulo diz que tinha. Quem jamais milita à sua própria custa? 1 Coríntios 9:7. Então, nesse caso, ordenou que vivam do evangelho quem prega o evangelho. Se Paulo abriu mão, foi a escolha dele. Também, se eu abro mão, é uma escolha minha. Mas essa é a doutrina correta. 1 Coríntios 9:15. Não virou doutrina. É apenas uma questão particular e independente de cada um. Se você quer ser abençoado, muito mais, não abre mão, então receba a oferta do irmão, isso é bênção de Deus. Se você não quer, é uma questão sua. Agora, a igreja, para ser abençoada, quanto mais você semear, mais você vai colher. É assim que está escrito. Por exemplo, não devemos receber por ganância. Apacentai, não por torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Temos que receber daqueles que dão de bom coração. Não podemos receber dízimo, como muitos dizem que recebe aí, até dos desviados. Porque alguém diz: não, estou pagando dízimo, estou bem diante de Deus. E aonde se engana, ele está amaldiçoado, porque o dízimo, como é você também hoje, se empregar e contribuir com alguém para fazer uma arca, para se salvar do dilúvio. Vai ter dilúvio? Não. Pedro disse que vai ter fogo. Não adianta fazer a arca, queima até a arca que você fizer. Então é uma maldição. Assim também é você pagar dízimo no dia de hoje. É uma maldição. Jesus não ensinou. Você não está seguindo Jesus pagando dízimo. Você está seguindo Malaquias. Seguindo uma coisa errada que Jesus disse que já passou. Jesus ordenou receber oferta. 1 Coríntios 9:14. Então tem essas diferenças entre Jesus e pastor de hoje. Você sabia disso? Jesus cumpriu a lei. Jesus é Deus. Essa é a verdade. Não precisava receber nada, mas recebeu para nos dar exemplo de dependência. Filipenses 2:7. Jesus não tinha família como nós para sustentar. Não tem onde reclinar a cabeça, conforme Mateus 8:20. Paulo tinha direito de levar a esposa, conforme 1 Coríntios 9:5. Tinha que ter família. Mas como? Ele não quis. É uma questão sua, de qualquer um que não quer receber a oferta. Agora, não diz que ele não desistiu do dízimo, porque não existia dízimo no ministério de Paulo e nem no ministério de Jesus. Então, imitar a Cristo é: de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Prega de graça. Se o povo sustenta, recebe com gratidão, conforme Lucas 10 e
e 7, se não sustenta, trabalha, tem que trabalhar. Atos 18 e 3, mas nunca exige. Ninguém pode estar exigindo nada de ninguém. Simplesmente é uma vontade de Deus que a gente tem que fazer pela palavra do Senhor e do seu coração. Então, qual é a doutrina no Novo Testamento hoje? Dízimo levítico acabou. Hebreus 7,18. Não tem levita, templo de levita, acabou. Hoje nós fazemos as congregações para poder agregar o povo de Deus, porque é claro, para evitar esse pensamento e raciocínio de muitos. Tem que se congregar debaixo de uma árvore, um pé de pau, uma coisa assim. Meu irmão, é ignorância bruta, brusca. Nós temos que ter a casa de Deus, oração, se possível, bancos confortáveis, ar-condicionado, se a gente puder, tudo bonito, limpo, maravilhoso, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Ah, mas Jesus andou de pé. Sim, Jesus fez tudo aquilo ali naquela época, porque não existiam essas coisas que hoje existem. E ele não tinha templo, ele estava iniciando, era trabalhar, dar exemplo de humildade. Sustento da obra continua. O sustento. 1 Coríntios 9,14 ordenou o Senhor através de Paulo. Base é ofertas voluntárias, não dízimo, conforme prosperou em 1 Coríntios 6,2. Você dá, você vai prosperar. Com alegria, 2 Coríntios 9,7. Temos que contribuir segundo propôs no coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, não é simplesmente por necessidade. Pastor, digno de receber, é claro. Duplicada honra, 1 Timóteo 5,17. Digno do salário, conforme Lucas 10,7. Irmão, pastor ganancioso é condenado, cujo Deus dele é o ventre. Por avareza farão negócio de vós, segundo Pedro 2,3. Pastores ladrões, gananciosos, enganando, roubando. O resumo, meu irmão, é que Jesus não tomou dízimo de levita, porque não era levita. Então, como é que a pessoa pode receber dízimo se não é levita? Mas recebeu oferta. Paulo também não recebeu, conforme está escrito em Coríntios, primeira carta, capítulo 9 e 15. Mas se diz, ninguém pode receber. Aí está contra Jesus. Ordenou o Senhor em 1 Coríntios 9, 14. Todos nós temos que ter o entendimento. Se eu não quero, é uma questão. E é um raciocínio independente do seu, uma intimidade com Deus, como Paulo também. Agora, não é de dizer que não tem que dar oferta. Tem que dar. Quanto mais você doar, mais você vai ser abençoado. Segundo a palavra de Deus. E eu não estou pedindo um centavo a ninguém, nem quero, para mim. Mas quanto mais você doar na congregação, a nossa secretária vai receber, você vai prosperar, porque esta é a palavra de Deus, e eu tenho fé e continuo crendo que Deus é verdadeiro. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tenha cuidado, irmão. Outra coisa importante, o diabo usa versos, uma coisa assim, tipo isolado, que não é isolado, a palavra de Deus não tem versículos isolados, apenas falta de contexto no raciocínio de alguns, mas pode juntar desde Gênesis a Apocalipse, tudo é a palavra do Senhor, só com a diferença, Velho Testamento passou, e no Novo Testamento Jesus diz, passarão os céus e a terra e as minhas palavras não hão de passar, como? Sem se cumprir, mas na hora que cumprir, passou. Esta é a verdade, está escrito, aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, Mateus capítulo 4, versículo 6, Jesus respondeu, também está escrito, versículo 7 diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos estar tentando o nosso Deus. Meus irmãos, de uma certa forma está escrito, digno é o obreiro do seu salário, vivam do evangelho, comunique com todos os bens, quer dizer, dividir, conforme Gálatas 6:6, aquele que prega o evangelho, tem que dividir com ele, tem que ajudar, tem que viver o evangelho, 1 Coríntios 9,14, digno é o obreiro, conforme Lucas 10:7. Então, tipo de obreiros que nós vemos hoje, mercenário, vê o lobo e foge, João 10:12, prega por dinheiro, 1 Timóteo 6:5, tipo de obreiros voluntários que trabalha,
Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,9, tem o direito dele, sustentado pela igreja. Pedro, Tiago, João, em 1 carta aos Coríntios 9,5, diz ali o direito de todos que pregam o evangelho, todos que pregam a palavra, têm o direito de sobreviver, mas é sobreviver de uma oferta limpa, voluntária, de coração. Não é a pessoa enganar, dizendo traga dízimo, senão você vai para o inferno, como muitos pregam aí. Pregadores de igrejas renomadas aí ficam roubando, enganando o povo, e o povo não se despertam. É preciso a gente pregar com sabedoria, com entendimento, e aqui está aberto o espaço para falar a palavra de Deus, e é claro, com qualquer um que vier querer refutar. Nós estamos prontos para assim enfrentá-los no nome de Jesus. Errado é julgar quem és tu que julga o servo alheio. É o que diz Romanos 14,4. Nós não podemos julgar. Mas, pela palavra, Pedro diz, é tempo que comece o julgamento na casa de Deus. Se você não quer receber, não recebe, mas não proíbe que receba. Dê sua oferta. Não atarás a boca ao boi que trilha. Não faça isso, 1 Timóteo 5,18. Se você recebe, não explora, tendo sustento, estejamos contentes, é o que disse Paulo, 1 Timóteo 6,18. Mas bem-aventurada a coisa é dado do que receber, Atos 20:35. Ajude no trabalho de Deus, deixe o povo de Deus cada dia mais crescer, deixa o obreiro viver, é direito de trabalhar todo mundo, conforme Efésios 4:28. Aí nós temos, meus irmãos, a alegria de viver para servir ao nosso Deus, a alegria de glorificar o santo nome do nosso Deus, porque com a consciência limpa. Nós não estamos dizendo aqui que você não tem que contribuir, pelo contrário, contribua com o trabalho de Deus, faça essa obra, é a obra de Deus, mas contribua do jeito que Jesus manda, exemplo de Jesus com a sua oferta. Saia da maldição do dízimo, porque essa é a questão. Nós não estamos aqui dizendo que você não tem que sustentar o obreiro, tem que sustentar, mas com a sua oferta. Ah, mas o obreiro só recebe se for dízimo, senão ele vai me chamar de mentiroso, de falso, de enganador. Diga que mentiroso, falso, enganador e ladrão é ele, porque o Senhor não ensinou isso. Que obreiro é esse que não tem conhecimento com Jesus Cristo, não tem afinidade de cumprir o mandamento que ele diz, de graça receber, de graça dai? Diga assim: Senhor, me livra da ganância e da avareza. Se eu for sustentado, que seja para a tua glória. Se eu trabalhar, que seja para o teu reino. É assim, meu irmão, tem que ser. As coisas de Deus é dessa forma, tá bom? Então, meus amados irmãos, amigos que estão conectadinhos, providenciando o que é honesto diante de Deus. É um caixa aberto. Está aqui, meus irmãos, deu tanto no final do mês, está aqui, olha, a oferta abençoada. Nunca obriga ninguém. Não por necessidade, diz 2 Coríntios 9,7. Oferta é adoração, não boleto. Tem gente que tem como se fosse um boleto. Não é isso. É uma adoração de coração, conforme a sua condição. Primeiro exemplo, Paulo nos diz: nem de graça o pão comemos de ninguém. Segundo Tessalonicenses 3:8. O foco é Cristo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Segundo Coríntios 8:9. Então, ficamos aqui a palavra de sustentar o obreiro com a sua mão aberta, coração aberto, de uma oferta voluntária para sustentar o seu obreiro. Sustento ministerial, conforme o Novo Testamento. Nós temos muito mais para você, é só você parar para meditar, ouvir com atenção que Deus fala aos nossos corações. Querido Deus e Pai, que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, venha abençoar todos aqueles que nos ouvem e que todos sejam cheios da Tua graça, para que todos, meu Pai, venham gozar das bênçãos celestiais, as quais o Senhor tem
dado direito para todo aquele que crê no Senhor e anda segundo a tua palavra.